Muito boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Dia bendito, dia abençoado, dia do Senhor para nós, dia em que o Senhor nos propicia a oportunidade da comunhão com Ele, não é? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com os irmãos, na casa de Deus, gozando, experimentando as delícias, da comunhão, daqueles que foram marcados pela graça do nosso Salvador. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 7. Capítulo 7 de Eclesiastes, livro escrito por Salomão, aqui intitulado como o pregador, o Coelet, aquele que chama o povo para uma assembleia, a fim de que este povo se reúna em torno dos pensamentos sobre a obra de Deus, sobre como Deus rege a vida dos seus amados. É disso que trata o livro de Eclesiastes. É uma conversa franca acerca da vida. E ao longo dessa conversa franca, muitas lições nós temos aprendido. Muitas delas duras, difíceis, eu diria até mesmo dolorosas, mas que nos têm, meus irmãos, feito olhar de uma maneira toda especial para a vida. Eu tenho comentado com irmãos amados, com quem compartilho essas coisas, sobre a maneira toda especial como esse livro me tem feito olhar para a vida. Espero que esse mesmo olhar também esteja fazendo parte da caminhada de vocês. Os primeiros 14 versículos do capítulo 7 de Eclesiastes é o alvo da nossa leitura hoje. Assim, assentados como estamos, porém, santa e reverentemente, leiamos o que nos diz a passagem. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tantos melhores, o que será que o Senhor quer nos dizer com tudo isso? Vamos orar? Pai, nos ajuda. Nossa compreensão é pequena diante da grandeza da Tua palavra. Muita sabedoria, meu Pai, está envolvida nesta passagem. Sabemos, ó Deus, que a sabedoria não é a nossa maior habilidade. Por isso nós a buscamos em Ti. Fala, portanto, ao nosso coração. Torna-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, sábios, não em nós mesmos, mas no Senhor, na Tua palavra e na Tua graça. Comunica, Senhor, vida à Tua igreja, pois aqui estamos a buscá-la. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Há um ditado antigo, muito interessante, não temos aqui informações sobre quem o disse, quem o desenvolveu, mas esse ditado diz assim: todo homem tem 3 nomes. O primeiro nome de todo homem, e aqui entendam, toda pessoa, tá? É o nome recebido de seus pais. Qual é o nome da criança? O segundo nome que nós recebemos é aquele que nós recebemos dos outros. O nome que temos diante das pessoas, da sociedade. Mas há um terceiro nome, e esse nome é o nome que fazemos nós mesmos para nós. Então percebam, meus irmãos, que há 3 perspectivas, não é, que estão aqui elencadas: como nossos pais nos veem, como somos vistos pelos outros e como nós enxergamos a nós mesmos. Por que falamos destas coisas? Porque, meus irmãos, o convite da sabedoria nos faz olhar para essas perspectivas. É como se a sabedoria perguntasse a cada um de nós: quem é você? E aparentemente essa parece uma pergunta muito simples, mas ela é extremamente complexa. Quem é você? E diante dessa pergunta, nós muitas vezes titubeamos e não sabemos responder de pronto. Eu sou o Jusceli, eu sou a Caterine, eu sou o Marcos, eu sou a Maria, eu sou o João. Começamos por aí. Mas como vive o Jusceli, a Caterine, o Marcos e o João e a Maria? Como vivem essas pessoas? Aqui, meus irmãos, está a ponta do iceberg. É aqui que nós começamos a entender como as coisas se desenrolam. Como disse a vocês, o texto traz para nós uma série de melhores. Melhor é a boa fama, melhor é a mágoa, melhor é ir à casa onde há luto, melhor é o fim das coisas do que o seu início. O capítulo 7 está cheio desse tipo de advérbio. Na verdade, Salomão ele destaca sempre isso, para nos mostrar que algumas coisas são necessárias, são importantes e que precisam constar da nossa vida. E quando pensamos em algo melhor, não estamos pensando necessariamente em coisas agradáveis. Percebamos, olhem aqui. Temos diante de nós coisas que, não obstante virem acompanhadas desse advérbio, melhor, elas não são necessariamente agradáveis. Ir à casa onde há luto não é uma coisa agradável. Como pastor, nós participamos de momentos alegres e tristes da caminhada do povo de Deus. E há uma coisa que é certa, é que nós vamos participar de velórios. Muitas vezes, diante da dificuldade desse momento, eu vi pessoas queridas falarem: eu não gosto de ir a velórios. E eu diria: eu também não, e se eu puder, eu não vou nem no meu. Queria muito não morrer. Mas é bom que nós estejamos lá. É importante que ali, naquele lugar onde há pranto, onde há tristeza, onde muitas vezes há até desespero, é bom que nós estejamos ali para entendermos como a vida termina. E ela termina. Como a vida se desenrola. É importante estarmos ali porque, ao olharmos aquele corpo inerte, nós estamos pensando, ou ficamos a pensar, que ali jaz uma pessoa que outrora foi tão ativa, tão efusiva, tão participativa, tão envolvida nas questões pertinentes à vida, e agora está ela ali, quieta, parada, sendo carregada. Sendo assim, o pregador vai nos falar sobre o melhor da vida. E quando a gente pensa no melhor da vida, nós estamos normalmente pensando em qualidade, nas melhores coisas, nos melhores lugares, nas melhores oportunidades. E quando você olha o frenesi da vida, quando você, num horário de pico, tentando chegar ao ponto do seu almoço, às vezes voltando para casa, você fica pensando: o que essas pessoas estão fazendo? Para onde está todo mundo correndo? Semblantes fechados, preocupações,
São poucos aqueles que cantarolam ao volante, são poucos os que se alegram. As pessoas amontoadas nos ônibus cochilam sobre os seus braços, cansadas, exaustas, mas a verdade é que todos estão envolvidos numa mesma coisa, que é o que chamamos de correria. Todo mundo buscando um pouco de melhora para a sua vida. Vejo os jovens muitas vezes angustiados, querendo entrar nessa onda. E outros que nos angustiam, não querendo de forma nenhuma entrar nessas coisas. Mas o que significa o melhor da vida? Não se assustem, mas, de acordo com a palavra do Senhor, o melhor da vida nem sempre vai na direção daquilo que nós consideramos o melhor. Ter um pouco de dinheiro, quem sabe um carro bom, uma casa agradável e uma vida leve. Mas o melhor da vida, de acordo com a palavra do Senhor, primeiramente, é um bocado de angústia. Um bocado de angústia é tido pelo Senhor como algo melhor. Observe aqui os versos de 1 a 4, onde ele diz que melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que onde há banquete, pois naquela, a casa do luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Um bocado de angústia, meus irmãos, é necessário, embora não seja agradável, mas é necessário, porque aqui nós começamos a entender o que ela pode fazer por nós. E um bocado de angústia vai nos levar a entender e perceber como se tem vivido a vida, como se prepara para o dia da morte. Salomão não está sendo mórbido aqui dizendo, olha, a vida não é boa, ou seja, queira morrer. Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está querendo nos mostrar é que quando nascemos, temos ainda uma grade enorme de coisas a serem aprendidas. E quando nós morremos, nós estamos deixando um legado. E o fato é que no dia da nossa morte, se vivemos bem a nossa vida, nós estamos melhores do que quando começamos. E essa melhora advém exatamente desse trabalho promovido pela angústia, desse trabalho realizado por aqueles momentos de tristeza que nós, muitas vezes, resistentemente atravessamos, querendo tantas as vezes, pedindo a Deus tantas vezes que nos livrasse daquelas oportunidades. Mas naquelas situações, o Senhor estava trabalhando o nosso caráter. Portanto, um bocado de angústia nos prepara para o último encontro e nos capacita a receber as lições do fim da vida. Então, o que se aprende na dor suaviza o viver. Óbvio que, quando sofremos, dentro da perspectiva da graça de Deus. Quando sofremos com o Senhor, entendemos o porquê do sofrimento e o que Ele pode fazer por nós. O melhor da vida é um bocado de angústia, mas o melhor da vida é uma bronca bem dada. Versos 5 e 6 nos dizem assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Salomão está dizendo que é melhor receber aquilo que todos nós detestamos. Você quer conseguir um inimigo? Repreenda alguém. Chame a sua atenção, diga-lhe, ainda que com todo o carinho do mundo, meu irmão, te amo tanto, mas você está errado nesse ponto. Acabou, você ganhou um inimigo. Fecha-se o semblante, vira-se as costas e nunca mais você vai conseguir conversar tranquilamente com aquela pessoa. Porque hoje nós entendemos que uma repreensão, uma orientação, um conselho é uma expressão de crueldade. É uma mensagem que diz, eu não gosto de você. Um homem ensinando seu filho, deu-lhe algumas orientações.
E o filho cerrou um semblante, ficou chateado, e o pai lhe disse: olha, é melhor você ouvir meus enjoos do que ser resistido pelo mundo. Os meus enjoos, que era a repreensão do pai, eram pautados no amor. Mas o mundo não o conheceria, não saberia quem ele é e, logo, não teria nenhuma piedade ao tentar repreendê-lo. Por isso, Salomão está dizendo para nós aqui que é melhor ouvir a repreensão do sábio, porque o sábio faz pautado no amor. O sábio faz a sua repreensão com objetivos nobres, que é o de melhorar a caminhada daquele a quem ele dirige a repreensão. Mas hoje o que nós fazemos, meus irmãos? Nós preferimos escolher os elogios vazios. Gente que você nem sabe quem é, que está lá do outro lado do mundo, batendo palminha para você. Fica observando hoje as pegadinhas que nós temos diante de nós, onde por causa de likes e curtidas, expomos muitas vezes as nossas vidas ao ridículo. E não expomos apenas a nossa vida ao ridículo, mas muitas vezes expomos até mesmo a nossa intimidade. TikTok está aí para provar isso. Meninas ofertando, não é? Pedacinhos da sua beleza em troco de likes e às vezes, dependendo até de um troquinho. Aplicativos estão pagando pessoas para poderem se expor nas redes sociais. São os elogios vazios, que não edificam, que não constroem. E muitas vezes o que nós queremos é nos enganar a nós mesmos, correndo atrás, não é, de situações onde nós nos sintamos bem, simplesmente pela resistência de não querer aprender, de não querer ouvir aonde estão as nossas limitações. Então, muitas vezes, preferimos os elogios vazios às reprimendas do amor. Mas o que é importante a gente entender é que quando a repreensão é feita com base no amor, o objetivo é colocar o coração em alerta e deixar a alma desperta. Por isso, na visão do pregador, a repreensão do sábio é melhor do que o elogio do insensato, do que a sua canção vazia. Então, temos aqui uma lição interessante: prefiro os beliscões da verdade aos beijos da lisonja. E quando eu escrevia essa aplicação, eu lembrei muitas vezes dos beliscões que a minha mãe me dava para que eu atentasse para a verdade. Então, quando eu olhava para o meu braço e via muitas vezes o rasgo deixado pelas unhas dela, eu falei: é verdade, isso aqui é para eu nunca esquecer por onde eu devo andar. Então é preferível, meus irmãos. Óbvio que isso não nos coloca na condição de podermos sair por aí, não é, em nome da verdade, chutando a canela de todo mundo. Mas é entender que nós temos a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, orientando-nos mutuamente, mostrando aonde estão as nossas dificuldades. Porque o melhor da vida pode vir muitas vezes traduzido numa bronca bem dada. Mas também vem apresentado em um caminho difícil. Puxa vida, mas como é complicado ouvir esse tipo de coisa. Eu chego aqui com minha alma pesada, pastor. E o senhor vem me falar que o melhor da vida é um bocado de angústia, uma bronca bem dada e um caminho difícil? Que negócio é esse? O senhor quer acabar com a gente? Não. O objetivo da palavra do Senhor, isso não é meu, irmãos, é nos deixar mais fortes. Nos deixar mais fortes. É importante que nós nos lembremos que somos parte de um exército. E um exército não se constitui de fracos. Um exército se constitui de lutadores. E lutadores precisam ser fortes. E fortes caminham por caminhos difíceis e debelam as dificuldades desse caminho. Observe o que nos diz os versos 7, 8 e 9. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Portanto, Salomão não está aqui falando algo do qual ele não entende. Ele sabe que situações difíceis são capazes de nos enlouquecer, até mesmo o sábio.
Mas ele prossegue. E o suborno corrompe o coração. E diz mais, no verso 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Aqui ele começa agora a explicar para nós o porquê dessas questões. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Queremos muitas vezes explodir em ira, queremos muitas vezes reagir à situação. Não se engane, mesmo esse jeito lerdo meu é tendente à ira. Há situações que a gente observa que fazem com que o nosso íntimo fervilhe e pareça uma panela de pressão mal tampada, né? Que a qualquer momento vai estourar. Mas caminhos difíceis são recomendados para nós, porque são nos caminhos difíceis que nós aprendemos a nos manter de pé. São nos caminhos difíceis que nós aprendemos a lidar com as intempéries. A caminhada do povo de Deus rumo à terra da promessa não foi uma caminhada fácil. O que tinha nessa caminhada? Águas a serem atravessadas, frio a ser enfrentado, escassez a ser encarada, inimigos a serem enfrentados, invasores a serem desapossados. Um caminho difícil que os levava à terra da bênção. E muitas vezes nós queremos exatamente que a nossa caminhada seja desenvolvida num asfalto, de preferência duplicado, num carro com muita potência. Temos pressa e queremos conforto no trajeto. Mas não é isso que o Senhor nos garante. Havemos de enfrentar subidas e descidas, curvas, buracos na estrada e ainda outros perigos que ela pode nos oferecer. Se a opressão nos enlouquece, nós precisamos entender que o aprendizado é processual. É cada dia um pouquinho. É uma disciplina por vez. É uma situação por vez. É uma lição por dia. É um leão morto ao final de cada batalha. Muitas vezes achamos interessantes os atalhos. Mas os atalhos, embora prometam encurtar a distância, podem ocultar desvios. Às vezes você acha que está pegando um caminho mais fácil, mas você está se desviando da rota. E aí não é interessante, porque você nunca vai chegar. É por isso que o escritor vai nos falar sobre o perigo do suborno. Então tenha cuidado com jeitinhos, porque eles são perigosos. Faça do jeito de Deus. Pode não ser o jeito mais agradável, mas é o jeito certo. Pode não ser o jeito mais gostoso, mas é o jeito que vai ser melhor, que vai abençoar a sua vida. Seja paciente e aguarde o final. Não pule etapas. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Muitas vezes a gente se empolga no início, mas a gente precisa entender que até chegarmos ao final, muita coisa há de acontecer. Então não se apresse em irar, não reaja. Confie que o Senhor está cuidando de você. Quando você reage, você está dizendo, eu resolvo. Quando você aguarda, você se aquieta e diz, Deus resolve. E a solução do Senhor é muito melhor que a sua, que a minha. Mas o melhor da vida não para por aí. Além de um bocado de angústia, uma bronca bem dada, um caminho difícil, às vezes é melhor uma amnésia. E essa amnésia, às vezes, é bem-vinda. Existem coisas que eu e você precisamos deixar no passado. Precisamos esquecer. O exemplo vem do Senhor, porque Ele diz que dos nossos pecados Ele não se lembra. E aí a gente pensa, como é que um Deus perfeito pode ser esquecido? Como é que um Deus que tudo pode, tudo sabe, pode sofrer dessas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida?
Mas quando Deus diz que não se lembra dos nossos pecados, Ele está dizendo: eu decidi não usar isso contra você uma vez que foi perdoado. Está resolvido. Resoluções que nós não sabemos tomar, porque gostamos de muitas vezes revisitar os nossos problemas, não é? De desenterrar esses defuntos que nós havíamos dito terem sido sepultados. Mas essa amnésia bem-vinda, ela nos ensina algo interessante. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Não é sábio perguntar assim. Quando eu conheci essa passagem há anos atrás, eu fiquei assim. Eu sou um saudosista de carteirinha. Gosto de olhar a história. Gosto de trazer para os meus dias o que eu vivi. Sou um saudosista. Gosto até mesmo das coisas de antigamente. Mas isso não significa dizer que eu deva desprezar o presente e que eu também não deva desejar o futuro. Mas existem coisas que a gente precisa deixar aonde elas aconteceram. Boa é a sabedoria e havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá a vida ao seu possuidor, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Nós questionamos muitas vezes: naquele tempo é que era bom. E eu faço parte de uma geração que tem sido dita por aí ser a última geração dos homens fortes. É até gostoso a gente ouvir isso, não é? Gosto de conversar com jovens, e muitos jovens têm dito para mim: pastor, nossa geração realmente é Nutella. Não quero entrar nesse mérito. Eu acho que ser Nutella ou raiz é uma escolha sua. Você escolhe se você vai ser alguém que se afeta com tudo ou que você vai enfrentar as coisas corajosamente. Não é uma questão do tempo em que se nasce. É mais uma questão de como você resolve viver. Mas chorar o leite derramado, a única coisa que vai fazer por você é te conferir tristeza. O leite já foi. A menos que você seja um gato ou um cachorro, não vai ter jeito. Não é? Nós só bebemos leite em copos. Não é? Então, se ele derramou, paciência. Não é? Vá lá na vaquinha e tire mais. Ou vá lá no mercado e compre outra caixa. Mas muitas vezes nós precisamos deixar as coisas do passado no passado. Liberte-se do passado. Aproveite o presente que você recebe, chamado hoje. Mas aguarde o futuro com alegria. Cada coisa no seu tempo. O passado é referência. O presente é oportunidade. E o futuro é perspectiva. Então, o convite da sabedoria é que você viva cada dia. Existe o dia para nós chorarmos. E no dia de chorar, você deve chorar. Mas se você chora no dia do riso, você perde a oportunidade de aproveitar aquele dia. E você perde 2 dias, porque você está fazendo algo que não cabe naquela oportunidade, naquele momento. Portanto, existem coisas que nós precisamos esquecer. E existem coisas que nós precisamos lembrar. Existem coisas que nós precisamos deixar lá. Porque toda vez que você a ressuscita, toda vez que você a transporta para o dia de hoje, você sofre de novo. O que você precisa entender é o seguinte: eu já sofri, agora eu me alegro. Eu já chorei, agora eu sorrio. Eu já perdi, agora eu ganho. Quando nós entendemos isso, a vida fica mais leve. E é por isso que é melhor, muitas vezes, entendermos que o leite derramado não era para ser bebido. E que nós precisamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Confiemos, irmãos, porque o melhor da vida pode estar embalado num embrulho despretensioso, até feio, mas que pode esconder algo muito gracioso. Num coração angustiado,
numa bronca recebida, num caminho difícil e na decisão de esquecer um dia complicado, pode estar a chave para a sua felicidade. Amém? Que Deus muito te abençoe e que você seja capaz, pela graça de Cristo Jesus, de olhar para além das circunstâncias e perceber que o Senhor, mesmo nas situações mais inusitadas, está cuidando de você. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai bendito e santo, o melhor da nossa vida é o Senhor. Portanto, se o Senhor está conosco, ó Deus, não importa se sofremos ou se choramos. O que importa de verdade é que o Senhor está ao nosso lado. E é isso que faz toda a diferença. Obrigado, meu Deus, por nos ter ensinado e nos desafiar dia após dia a vivermos de modo a considerar tudo o que o Senhor tem feito em nosso viver cotidiano. Eis a tua igreja, Senhor, agora de posse do recado que o Senhor lhe deu. Que haja, meu Deus, em nossos corações ampla reflexão acerca de tudo o que foi dito. Que o Senhor nos ensine dia após dia e que o melhor da vida nos acompanhe e que o entendamos como algo que vai muito além de qualquer coisa que nós possamos conquistar. Porque o melhor da vida, meu Deus, sempre é dado de graça. Pela graça que uma vez por todas nos tirou de um poço de perdição e nos transportou para o reino da tua maravilhosa luz. Oh Deus, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, recebam, pois, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, o orientador do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor. E que este povo, por meio desta graça, reconheça o melhor da vida e viva para agradar ao Senhor, todos os dias, até aquele dia em que Ele mesmo há de vir buscar a sua igreja, levá-la consigo para que ela com Ele reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.